lugar onde o silêncio impera e dormem histórias e personalidades importantes da história da Paraíba. O Histórias da Cidade chega ao cemitério Senhor da Boa Sentença. E é aqui, em meio às construções, túmulos e mausoléus ainda do século XVIII, que vamos descobrir o verdadeiro sentido da palavra eternidade. O Histórias da Cidade de hoje está começando. E o Histórias da Cidade abre as portas desse lugar onde a memória da capital paraibana está gravada não apenas em livros, mas na pedra, no ferro e até nas árvores. O cemitério Senhor da Boa Sentença, o mais antigo de João Pessoa, foi construído em 1746 e tombado pelo Patrimônio Histórico. Em seus 56 mil metros quadrados e entre as 15 quadras estão mais de 7 mil túmulos, onde repousam nomes que marcaram a história pública, social e religiosa da Paraíba. E cada lápide guarda muito mais do que datas, mas também histórias. Antes desse cemitério, os sepultamentos eram feitos em igrejas ou em pequenos campos santos espalhados pela cidade. Mas o Boa Sentença mudou essa realidade. Mas esse lugar não é só de descanso eterno dos que já morreram. É também um ponto de cultura, de arquitetura, de preservação de espécies. E quem vai contar um pouco de como iniciou-se a história do cemitério Senhor da Boa Sentença é o historiador Elton Medeiros. Elton, o que representou a construção desse cemitério para a cidade de João Pessoa? Qual era o contexto histórico da época? Primeira coisa que a gente sempre fala é que ele é o primeiro cemitério da cidade. E ele é o primeiro cemitério dentro desse modelo contemporâneo que hoje a gente reconhece cemitério. Mas João Pessoa tinha vários outros pequenos cemitérios antes do Senhor da Boa Sentença que ficavam dentro da cidade. Durante toda a colônia e império, as pessoas se sepultavam dentro e nos arredores das igrejas. Inclusive, a maior concentração de cemitérios de João Pessoa era na rua Duque de Caxias, no centro histórico. Várias igrejas, a igreja do Carmo, a igreja de São Francisco, a igreja de Lourdes, a igreja de São Bento, tinham espaços para sepultamento. Principalmente duas igrejas, que era a igreja da Misericórdia e a igreja do Rosário dos Pretos. Só que, com o avançado crescimento da cidade, não comportavam mais a cidade. E havia problemas, sobretudo, em períodos de peste, tifo, cólera, tuberculose, varíola, que o pessoal popularmente chamava de bexiga, a tal bexiga taboca, como se diz até hoje, né? Então, era preciso um local mais espaçoso, né, e fora da cidade, para evitar a contaminação da população com os restos mortais, para que esse pessoal tivesse como construir um novo espaço, né? E o local escolhido foi esse. O Boa Sentença vai ser o primeiro cemitério extramuros da cidade de João Pessoa. E ele nasce de uma iniciativa do governo da época? Como foi a construção dele? O período exato é entre 1853 e 1855. É o início do governo de Dom Pedro II. Nesse período existia a união entre igreja e Estado. Então era um acordo de interesses entre as instituições religiosas e o Estado, para que se encontrassem novos espaços para os sepultamentos e também por questões sanitárias. Surge toda uma legislação no Brasil inteiro, isso não só vai acontecer em João Pessoa, mas como em várias outras capitais, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, exigindo que os sepultamentos terminem, não mais aconteçam dentro das igrejas e que as pessoas passem sepultadas em terrenos fora da cidade. É assim que o Boa Sentença surge. E assim como na cidade, aqui no cemitério funcionava da mesma forma. As famílias mais abastadas tinham espaços privilegiados nas ruas principais do cemitério. Um exemplo disso é a família Ribeiro Coutinho, influente no estado da Paraíba até os dias de hoje. Quais as principais famílias que estão aqui até hoje? As principais famílias ligadas à tradição de João Pessoa e de alguma forma da Paraíba, né? Os nomes ligados aos principais políticos da época, né? A exemplo do Tarcísio de Miranda Buriti, do João Agripino, do Antenor Navarro. A família Ribeiro Coutinho, que é uma família muito importante para a cidade de João Pessoa nesse período do final do século XIX, início do século XX. A família Ribeiro Coutinho que vai construir os casarões mais bonitos da João Pessoa antiga e que isso vai se refletir no cemitério. Grande parte dos grandes e mais belos túmulos do cemitério da Boa Sentença pertencem à família Ribeiro Coutinho.
Mas repito, Juliana, também para a gente não esquecer, a grande massa de anônimos de João Pessoa também está sepultada aqui. Patrimônio histórico, né? De memórias, né? Que vem da província, né? E por sinal, a capelinha aqui é onde foi não tinha onde enterrar as pessoas, e os senhores, né, na época de engenho, os fazendeiros, enterravam eles aqui, faziam a exumação aqui, né, dentro da capelinha. Aí surgiu, aos poucos, esses principais aqui são tombados pelo IFAEP. Aí dia das mães tem missa, dia dos pais temos missa, dia de finado também temos missa, né, vem toda a comunidade aqui, de circo vizinha. E o cemitério ele fica aberto durante o dia? Fica das 8 às 17, né? De segunda a segunda. Localizado no bairro do Varadouro, o Boa Sentença abriga figuras históricas e personagens populares, como o Padre José Coutinho, mais conhecido como Padre Zé. E aqui a gente tem um outro túmulo que também é muito visitado pelos fiéis, principalmente da Igreja Católica, que é do Padre Zé, que foi um homem de muita fé, representante da igreja e que tinha um apreço muito grande ao cuidado com os pobres, né? Isso, Juliana. São os dois túmulos mais visitados aqui do cemitério do Senhor da Boa Sentença. É o túmulo do Padre Zé e da Menina Maria de Lourdes, né? São dois túmulos que praticamente se tornaram centro de romarias, né? Sobretudo no período do feriado de finados. Muita gente vem visitar, acende vela, justamente por esse reconhecimento da população em relação ao trabalho social realizado pelo Padre Zé durante muitos anos na cidade de João Pessoa, e a associação dele até os dias de hoje, né, aos trabalhos desempenhados pela fundação lá do hospital, né, Padre Zé, que até os dias de hoje dá ajuda para pessoas em situação difícil, pessoas em estágio terminal de saúde. Então é muito respeitado e muito querido pela população que visita o Senhor da Boa Sentença. E ainda assim é um túmulo que a gente vê que é simples, reúne muita simplicidade nele, né? Relativamente humilde, né? Porque não é como aqueles túmulos dos figurantes políticos ali da primeira alameda do cemitério, que de certa forma reflete a personalidade do padre, que teve uma postura de vida dedicada, né, à humildade, ao serviço social, etc. E a Menina Maria de Lourdes, cuja morte trágica nos anos 60 ainda comove visitantes até os dias de hoje. Então, quem foi Maria de Lourdes? Juliana, Maria de Lourdes, a gente quando vai estudar a história dela, antes de qualquer coisa a gente precisa dizer que é uma história oral. Por ser uma pessoa humilde, uma pessoa do povo, a gente não tem grande documentação histórica em que a gente possa embasar o que a gente fala a respeito dela. Mas pela oralidade, pelas pessoas que viveram na cidade de João Pessoa na década de 60, né, sobretudo a cultura em torno do cemitério da Boa Sentença, nos conta que Maria de Lourdes era uma menina trazida do interior para trabalhar numa casa de família em João Pessoa. Alguns dizem que ela tinha 10, 11, 12, 13, já vi relatos até que Maria de Lourdes teria 14 anos, não se sabe ao certo a idade dela, e que Maria de Lourdes, trabalhando nessa casa de família, ela foi acusada de roubo. A patroa dela teria dado conta de sumiço de alguns objetos, alguns dizem que eram joias, outros dizem que eram lençóis, que eram toalhas de mesa. A oralidade tem várias versões, né, para a história. Mas que essa patroa, ela denunciou a Maria de Lourdes por roubo. Existia na década de 60 uma polícia que era especificamente voltada para os menores, que era a chamada Polícia Mirim. E a Maria de Lourdes foi levada para a polícia, provavelmente, né, por óbvio, deve ter sido torturada, não resistiu ao sofrimento que sofreu na polícia e faleceu. Isso ela tinha quantos anos? Há uma dúvida, como a gente não tem uma documentação oficial, um registro de nascimento de Maria de Lourdes, provavelmente uma jovem adolescente, não menos de 14 anos. Como ela trabalhava numa casa de família, provavelmente também deveria ter mais de 12, 11 anos. E a população local se comoveu, foi uma grande tragédia. Reverberou muito aqui na história da cidade, na década de 60. Não saiu jornal, os jornais noticiaram? Se saiu no jornal, eu não tenho conhecimento dessa fonte escrita por específico. Do que eu sei dela é dessa parte da história oral mesmo. O que é fato, né, até hoje, é que pessoas visitam aqui o túmulo, depositam flores, fitas, espécie de presentes para ela, né? Isso, e as pessoas vêm para fazer oração para ela e para pedir graças, né? De certa forma, Juliana, ela meio que sintetiza esse sentimento de injustiça do povo.
nós estávamos ali falando daqueles túmulos dos grandes figurões, não é isso? Dos grandes políticos, das grandes autoridades. Aqui é alguém do povo que foi elevado à condição de memória. Quer dizer, as pessoas lembram de Maria de Lourdes, de todo o sofrimento que Maria de Lourdes passou, e de certa forma a grande massa da população se identifica com Maria de Lourdes, né? Pede a intercessão de Maria de Lourdes, e segundo eles, ao alcançarem a graça, retornam aqui. Inclusive esse túmulo foi todo construído por meio de... Com dinheiro popular. Isso, inclusive há relatos de fiéis que pagaram para a construção de melhorias no túmulo dela, que originalmente era muito simples, não era aqui, era no local mais periférico do cemitério, mas que foi trazido para cá. A cada quadra, a cada símbolo esculpido, percebemos como as tradições funerárias também contam sobre a cultura e as crenças de cada época. Entre o silêncio e a sombra das árvores, o Boa Sentença segue como guardião de histórias que ainda tem muito a dizer. E tem gente que vive isso aqui desde criança. E o seu José Barbosa está aqui há nada mais, nada menos do que 76 anos. Ele começou a trabalhar aqui ainda criança, aos 8 anos de idade, ajudando parentes, os tios que vinham aqui fazer a limpeza do cemitério. Os parentes morreram e ele continuou por aqui. É uma história de vida dedicada ao cemitério. Exatamente. Cara, aqui esse tempo todinho e morrer tudo, eu fiquei no lugar dele, tudo. E até aqui estou vivo, não morri ainda não, né? E desse tempo todo, quais foram as histórias que o senhor presenciou que chamaram mais a sua atenção? Maria de Lourdes, também, em 65. O senhor estava aqui quando Maria de Lourdes foi enterrada? Como foi o momento? Foi muito ela era empregada numa casa de família. Aí desapareceu um lençol, uma joia. Aí a dona da casa entregou ela à polícia mirim. Foi no tempo de João Agripino, tinha uma polícia mirim aqui no estado, né? Aí deram uma pista nela que mataram a menina. Ela tinha 10 anos. E o senhor estava no dia que ela foi enterrada? Estava aqui. Foi enterrada debaixo daquele pé de árvore ali, lá daquele grandão ali. Ela passou 2 anos enterrada ali. Aí depois de 2 anos tiraram. Aí Padre Zé Goitinho botou ela ali, Padre Zé Goitinho. Aí outras pessoas fizeram promessa com ela. E já fizeram melhor ali, de grandito. E veio muita gente para o enterro dela? Muita gente. As pessoas estavam revoltadas? Como era? Exatamente. Teve mais gente que teve aqui nesse cemitério que eu vi foi Napoleão Laureano. Napoleão Laureano. Eu tinha 11 anos. Todo mundo tem medo de cemitério. O senhor nunca teve medo? Nunca tive. Mas já chegou a ver algo diferente? Não, nunca vi diferente que eu vi, só Estela somente que eu vi, somente. Quem? Estela que eu vi, chegou aí pedindo de cigarro. Depois Quem que é ela Estela? morreu. Era uma mulher que trabalhava aqui. Ah, um ex-funcionário Foi, daqui. que ela trabalhava aqui, ela pedia muito cigarro, né? E depois que ela faleceu, com uns 3 meses, ela me apareceu. Eu estava dando um cochilo lá para dar administração. Ela apareceu lá, pedindo cigarro. Aí, Zé, aí eu me acordei. E Elton, a gente chega aqui a um dos túmulos mais importantes do cemitério da família, né, de Antenor Navarro. A grande importância dele, para além da figura do Antenor Navarro, é a dimensão monumental do túmulo, né? Eu acho que do cemitério é o mais monumental de todos. E não simplesmente na dimensão do monumento mortuário. Se a gente parar para pensar, pela figura do Antenor Navarro, que foi um interventor do estado da Paraíba, né, no período republicano após o movimento de 30, equivaleria hoje ao governador do estado, né? Só que ele era indicado pelo presidente da República, por isso era dito interventor. E ele sofre um acidente aéreo, morre, causa uma grande comoção na cidade. É construído um túmulo monumental, beleza muito grande, do anjo de bronze esculpido lá em cima, que chora, né, com as mãos nos olhos, e as asas dele descem como se as lágrimas caíssem sobre o túmulo. De gradis históricos que já adornaram praças da cidade, as árvores exóticas vindas da Austrália, o Boa Sentença é um ponto de encontro entre a natureza e a memória de um povo. Mais que um espaço de despedidas, é um retrato da identidade de João Pessoa, guardando memórias que ainda vão atravessar séculos. E a gente está em 2025, né? A gente tem passando por um processo de transição. O cemitério está morrendo? O cemitério reflete a sociedade em que está inserido. Da mesma forma que aqueles cemitérios de igrejas do passado, de certa forma, morreram, o cemitério da Boa Sentença hoje ele enfrenta o processo de decadência e de precarização do centro histórico em que ele está inserido. Mas o cemitério da Boa Sentença não morreu. Ele está vivo e a gente não pode admitir que ele morra.
a gente lutando na defesa do centro histórico, automaticamente a gente está lutando pela conservação do Boa Sentença. E o Histórias da Cidade de hoje termina por aqui e nós ficamos com a certeza de que nada é mais importante do que a vida. Até o próximo programa. Tchau, tchau.